Iago, seja muito bem-vindo. Você é Fonte de São Paulo, está em casa. Gente, que coisa boa estar aqui. Deus seja louvado pelos louvores, pelo tempo que a gente pôde estar em oração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 3. O livro de Jonas é um livro que tem tocado muito meu coração recentemente. A gente tem estudado esse livro versículo a versículo lá na nossa comunidade e a gente tem sido muito desafiado por aquilo que Deus revela de si mesmo através desse livro. No livro de Jonas você deve conhecer a famosa história do profeta que foi engolido por uma baleia. O texto não diz que é uma baleia, mas o imaginário popular que inspirou filmes, histórias infantis, que inspira as mais variadas referências é de alguém que é engolido por um grande peixe. A história é já um pouco mais conhecida dentro dos ambientes religiosos. A gente tem um profeta de Gat-Hefer, um profeta que profetizou sobre as expansões do reino de Israel. E então esse profeta recebe uma visitação de Deus para ir à capital da Síria, a grande cidade de Nínive, pregar a mensagem de condenação àquela cidade. Jonas foge, ele não quer a salvação dos gentios, ele é um profeta nacionalista, ele é etnicamente centrado, ele não quer que esse evangelho chegue a povos tão horríveis, a gente tão ruim. Esse povo não presta, não tinha que estar adorando o mesmo Deus que eu, não. Então Jonas foge, compra a passagem, tenta ir para o extremo oposto, tenta ir para Tarsis, então tem uma tempestade no navio, Jonas é lançado no mar, o peixe engole Jonas, e Jonas então vai para Nínive. Esse é o pior resumo da história de Jonas possível, mas é o que dá para fazer agora. E Jonas vai até a cidade de Nínive, prega então a mensagem de Deus àquela cidade, de que em 40 dias Nínive seria destruída, e acontece o que Jonas temia. Qual é o maior temor desse missionário? É que aquele povo cresce na pregação. O povo crê, se veste de panos de saco, se senta na cinza, jejua, o rei recebe aquela mensagem, o rei proclama um decreto de jejum a todo o povo, o rei se arrepende, o rei decreta que todos os homens abandonem a maldade, e então a gente tem a ação de Deus com o povo de Nínive em Jonas 3:10. E a gente vai olhar especificamente para esse único versículo no dia de hoje, mas é um versículo muito poderoso, muito profundo, que vai suscitar esse tempo de meditação agora de manhã. Em Jonas 3:10 diz o seguinte: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus muda de ideia nesse texto. E a gente tem duas coisas aqui interessantes para a gente discutir. Porque a gente está diante de um relato da conversão de um povo. E na conversão desse povo a gente tem a conversão de um rei. O rei de Nínive, o líder daquela cidade, é um homem que devia estar acostumado com muitos decretos. A gente, na narrativa de Jonas, vai lendo que aquele homem emite, inclusive, um decreto ao seu povo, para que o povo se arrependesse. E decretos de reis não voltavam atrás. Você pode lembrar de Esther 8, quando diz que os decretos feitos em nome do rei, selados com o seu anel, não podem ser revogados. Você pode lembrar de Daniel 6, onde se ora para que o rei sancionasse um documento, para que ele nunca fosse mudado segundo a lei dos medos e dos persas. Quando reis falam, eles mantêm a sua palavra. Isso está atrelado ao poder e ao orgulho e à pompa que estava em torno daqueles que governavam. Mas então a gente tem, diante do decreto do rei de Nínive, um rei que muda o seu decreto. Surpreendentemente, a gente tem um rei, um Deus, que volta atrás. O texto fala que Deus mudou de ideia. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E a gente começa com o primeiro problema desse texto. Porque como assim a gente tem um Deus soberano, um rei que muda de ideia? A gente aprende na escola bíblica dominical, a gente aprende na catequese, a gente aprende na escola que Deus tem 3 onis, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe de tudo. Nós, de teologia mais reformada, pessoas que são de origem calvinista, entendem que há um Deus que pré-ordena tudo. Ele não só sabe o futuro, como ele se envolve e constrói o futuro. Como Deus pode, então, mudar a sua mente? Bom, existem explicações teológicas. Você tem movimentos como o do teísmo aberto, que diz que Deus está construindo o futuro conosco. Deus sabe todas as coisas, mas o futuro ainda não existe.
E se o futuro não existe, não há nada a ser sabido acerca do futuro. Logo, Deus não sabe do futuro, Deus constrói o futuro conosco, Deus então pode ser pego de surpresa com algum ato humano, então Deus muda de ideia. Mas eu acho que essa é uma explicação muito ruim para aquilo que o texto bíblico tem a nos revelar sobre a pessoa de Deus no livro de Jonas. Até porque no próprio livro de Jonas, a gente tem um Deus que não é pego de surpresa. Ao contrário, no livro de Jonas, nós temos um Deus que prevê e que pré-ordena todas as situações que estão envoltas ali do profeta, a fim de dar uma lição naquele que foge dele. Deus antecipa todos os atos de Jonas e trabalha para que o profeta esteja debaixo do seu plano eterno. Mas toda a Escritura nos apresenta Deus como um Senhor que não volta atrás nos seus projetos eternos. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou mude de ideia. O texto até pergunta, tendo ele prometido não o fará, tendo falado não o cumprirá. O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, fala a Saul que Deus não mente nem muda de ideia, porque não é homem. No Salmo 110, a gente lê que Deus jurou e não voltará atrás. Malaquias 3 diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. No Novo Testamento, Tiago 1,17 diz que ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, como a gente explica um texto que apresenta Deus mudando de ideia? É uma contradição na Bíblia? Será que é isso? Claro que não. Nós temos um Deus que muda de ideia em uma linguagem de percepção daqueles que estão debaixo daquilo que Deus disse que faria. Quando a gente encontra Samuel dizendo que o sol nasceu, que o sol parou, quando a gente encontra na nossa linguagem comum, quando a gente diz que o sol nasceu, a gente está falando de quem está parado numa terra que gira. Nós estamos olhando para o mundo e a gente diz que o sol nasceu e o sol se pôs. Nós falamos sempre a partir da nossa própria referência. Quando nós dizemos que Deus mudou de ideia no texto de Jonas 3, ele não mudou de ideia no sentido de seus planos eternos, da sua compreensão do rumo da história, mas ele muda de ideia especificamente acerca do mal que faria aquele povo. Não porque Deus não sabia que iria trazer aquele mal. Não porque Deus foi pego de surpresa pelo arrependimento do povo de Nínive, mas porque do lado de cada eternidade, diante da nossa observação daquilo que Deus prometeu que faria e então não faz, nós temos um Deus que volta atrás no seu decreto. Porque existem promessas na Escritura, claro, que são incondicionais. Elas não estão atreladas a algo que nós fazemos, mas algumas promessas são condicionais. Sabe, você está dirigindo e você está ali distraído, sua esposa está do lado, então sua esposa grita, vai bater! E você freia o seu carro de uma vez, assim, para não bater. Né? O grito da sua esposa, o vai bater da sua esposa, não é que ela está desejando que bata. Ela está prenunciando um mal que virá se você permanecer com exatamente aquela atitude. Vai bater. Então o que é que ela quer? Que você não bata ao dizer que vai bater. Ela quer que você mude de atitude. No livro de Jonas, a gente tem um Deus que diz que destruirá aquela cidade. Destruirá aquela cidade por causa do seu mal. Destruirá aquela cidade por causa da sua violência, por causa do seu crime. E Deus constantemente na Escritura faz ameaças na esperança de não cumpri-las. Constantemente nós temos um Deus que apresenta linguagens duras e fortes de condenação na esperança de não cumprir a condenação que ele oferece. Deus não muda de ideia no nível absoluto, nos seus planos eternos. Deus muda de ideia quanto ao mal que promete e não faz. Ou seja, a linguagem que é usada na Escritura é uma linguagem de percepção de quem está desse lado da eternidade. É a linguagem de Jeremias, por exemplo. Jeremias, em outro momento, diz o seguinte, sendo a própria voz de Deus, Jeremias 18. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar ou destruir, e se essa nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que iria fazer-lhe. A linguagem do profeta parece a linguagem de que Deus mudou a cabeça, mudou a mente. Mas isso não respeita nem o contexto do próprio livro, nem o contexto da Escritura. Isso só nos mostra um Deus que é misericordioso, que enquanto reis humanos mantêm a sua palavra e mantêm a sua voz, simplesmente para poder estabelecer o seu poder, nós temos um Deus que volta atrás em suas ameaças, que volta atrás nos seus decretos, e que do lado de cada eternidade parece ter mudado de ideia, Deus o faz por misericórdia. Porque é belo o quanto Deus é diferente dos reis humanos. Enquanto muitos se apegam ao seu orgulho e poder, nós temos um Deus que não se incomoda em voltar atrás nas suas próprias condenações.
Enquanto o rei de Nínive deveria ser um rei implacável, enquanto líderes poderosos certamente o eram, nós temos o rei Jeová não se incomodando em voltar atrás, baseado em amor e em misericórdia. Não se incomoda que nós o percebamos como um Deus que promete mal, que promete ira, que promete punição, mas que continua com um braço de misericórdia estendido para não cumprir a promessa que fez. Porque Deus é um Pai amoroso. Porque Deus é um Pai misericordioso. E muitas vezes nós olhamos para cima e nós olhamos para as promessas de ira. Nós olhamos para cima e nós vemos as promessas de condenação. E muitos jovens, muitos homens adultos sentam comigo no gabinete pastoral, nervosos. Deus odeia o mal. Deus vai punir o meu pecado. Deus vai destruir a minha vida porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não faço. Eu sinto a flecha afiada de Deus apontada para mim, pastor. E muitas vezes é um sentimento real. Às vezes, você realmente está debaixo da ira. Você certamente é digno desse tipo de coisa. Uma jovem mandou uma mensagem para mim recentemente dizendo: olha, eu não consigo viver em paz a minha fé, porque eu não consigo amar a Deus o quanto Ele merece. Eu disse: parabéns, você conseguiu o primeiro passo para entender. Você nunca vai amar a Deus o quanto Ele merece. De que se nós olharmos para as promessas de condenação única e exclusivamente, todos nós somos dignos de condenações e de iras muito profundas. Todos nós somos dignos da destruição de Nínive. Todos nós estamos debaixo de uma espada afiada, pronta para arrancar a nossa cabeça do pescoço. Porque é isso que merecemos. Há um Deus duro, forte, firme, cujos decretos de santidade são poderosíssimos, diante de quem nós podemos confiar de que, como um Pai amoroso, Ele abraçará e perdoará o filho que vem arrependido de seus pecados e que encontra misericórdia. Mas o que é que faz Deus mudar de ideia? O que é que faz com que essa linguagem seja usada para o Deus que é soberano, linguagem que ofende corações calvinistas, mas que apacenta corações arrependidos? Essa linguagem tão dura, eu não quero que Deus mude de ideia. Eu quero dizer, não, Deus ele é onisciente, Ele tem decretos eternos, Ele tem um plano perfeito, Ele mudou quanto ao mal que prometeu, porque era uma promessa condicional, mas Ele sabia que isso ia acontecer. Amém. Mas a Escritura não usa essa linguagem. Isso é verdade. Mas a Escritura usa uma linguagem que está muito mais preocupada em acalentar o coração de quem precisa de perdão do que em satisfazer a mente de quem quer racionalizar a linguagem para Deus. Deus é maravilhoso a esse ponto. Mas o que faz Deus mudar de ideia nesse sentido? Bom, o texto deixa claro. Deus viu o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. E aqui é um ponto interessante, porque a gente sabe o que é que faz Deus mudar de ideia. Nós somos protestantes. Nós acreditamos que a justificação se dá pela fé e pela fé somente. Mas o texto diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Aqui a gente tem uma linguagem de comportamento. Deus viu que eles creram. Deus viu a fé deles. Não, Deus viu que eles se converteram do mau caminho. Deus viu o que eles fizeram. Veja, já no Antigo Testamento, o salmista diz para a gente que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e que nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque se assim Ele fizesse, quem de nós sobreviveria? Quem de nós permaneceria vivo? É o próprio profeta Abacuque, ainda no Antigo Testamento, que diz que o justo viverá pela fé. Quando nós lemos os textos de Paulo, nós temos ali o grande pregador da justificação pela fé somente. Ele conclui que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Abraão creu isso, lhe foi imputado como justo. Trabalhar, de fato, nós vivemos, a nossa esperança se dá unicamente na crença de Cristo Jesus. E muitos de nós protestantes, ora que a manifestação visível dessa fé é o comportamento. É uma fé inoperante, não é uma fé de forma alguma. Veja, eu não posso olhar para você e dizer, pastor, eu tenho fé. Né? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como tirar um raio-x, não tenho como fazer uma ressonância do seu coração e ver se tem amor ou não a Jesus ali. Como é que você sabe que você tem essa coisa interior, invisível, injulgável, chamada fé? O exame da fé, o raio-x da fé é a sua vida. É o modo como você vive e corresponde a essa fé. E é a isso que Deus disse quando Ele nos julgar. Veja, em Mateus 16, 27, diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Apocalipse 20 fala que os mortos são julgados segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
de que os descrentes são julgados um por um segundo as suas obras. É Tiago quem fala sobre essa justificação que se dá por uma fé que gera obras, uma fé que existe e que é operante. Você diz que tem fé? Pois eu lhe mostro a minha fé pelas minhas obras. Pois você diz que tem fé e não tem obras? Que fé é essa? Que fé poderá te salvar essa? Essa fé não te salva, essa fé é inútil. Pastor, eu tenho fé e eu vivo igual um descrente. Pastor, eu tenho fé, mas eu não mudo. Pastor, eu tenho fé, mas o meu comportamento é idêntico ao comportamento de quando eu não estava ainda no meio do povo de Deus. Essa fé é uma fé que não pode ser provada. Uma fé que você talvez não possa dizer de fato que tem. E, queridos, é triste, eu falo isso como pastor, que muitas vezes, nas nossas comunidades, nós temos muitas pessoas que fingem ser ovelha, que acreditam ser ovelha, mas que muitas vezes são porcos, que tomaram banho no sábado à noite e segunda de manhã estarão no chiqueiro de novo, que vêm para a igreja e vêm arrumadinhos, bonitinhos, se banharam ontem, mas vão voltar para os mesmos hábitos, para a mesma vida, longe de Deus, para chafurdar na mesma lama do pecado. Você diz que tem fé, mas você maltratou sua esposa no carro no caminho para cá. Você diz que tem fé, mas já abandonou o amor aos filhos há muito tempo. Diz que tem fé e vive uma vida financeira desonesta. Diz que tem fé, mas não desvia os olhos da nudez da tela. Diz que tem fé, mas vive ingrato, vive resmungando, vive ferindo as pessoas, vive sem transmitir perdão a ninguém. Você diz que tem fé com a sua boca e as suas obras não correspondem à fé que você diz ter. O arrependimento daqueles homens parece ser real porque Deus vê uma transformação na vida daqueles homens. Os assírios eram profundamente violentos, eram criminosos de guerra, matavam, estupravam, esquartejavam, arrancavam membros, jogavam futebol com cabeça de criança. Aquele povo era terrível, eu não estou exagerando. Eu estou descrevendo literalmente o que acontecia. Eles eram povos monstruosos, era um povo monstruoso. E o que eles fazem quando ouvem a pregação é se converter de um caminho de violência extrema. Um caminho de violência extrema. E Deus vê essa transformação. Eles se convertem do mau caminho. E então Deus não envia o mal que prometeu. Queridos, a gente tem aí um texto muito poderoso acerca de como Deus nos trata e de como Deus nos enxerga. Nós temos um Deus ávido por fornecer perdão. Um Deus tão ávido por fornecer perdão que nem se importa em usar uma linguagem humana para se descrever. Eu volto atrás no mal que eu prometi. Desde que você tenha uma fé real, verdadeira, que se converta em uma mudança de vida. Nós não podemos ser tolos ao ponto de acreditarmos em conversões que não promovem mudança real em quem nós somos. Nós não podemos achar que fé e fé verdadeira é uma fé de boca, de que fé verdadeira é simplesmente falar com a mão, levantar a mão, vir na frente, receber uma oração. Confessar Jesus diante dos homens, no mundo greco-romano, significava dizer que crê em Jesus em um mundo que poderia matá-lo. Quando Paulo escreve aos Coríntios e disse: aquele que declara que Jesus é o Senhor, o faz pelo Espírito Santo, mas aquele que declara que Jesus é maldito, o faz longe da atuação de Deus, ele não está falando do contexto de culto. Ninguém está no culto gritando: Satanás reina, Jesus é maldito. Não é isso, ele está falando do mundo lá fora, em que você está vivendo a sua vida, você está tentando ser crente, você está trabalhando no campo, chega uma comitiva romana com um pequeno incensário e pede: louve a César. E você vai pegar uma terra, vai jogar no incensário e dizer: César é Quírios, César é Senhor. E vai passar para o próximo trabalhador: louve a César. Ele vai pegar, vai jogar: César é Senhor. E vai chegar em você e vai dizer: louve a César. Você vai dizer: não, porque Jesus é Senhor. Eles vão dizer: negue isso, amaldiçoe Jesus, diga: Jesus é anátema. E você vai dizer: Jesus é Quírios, Jesus é Senhor. Isso é confessar Jesus diante dos homens. Você talvez seja espancado, seja humilhado, talvez seja preso, fique alguns dias numa cadeia, amarrado em algum lugar, talvez seja lançado às feras, talvez seja morto. Confessar Jesus diante dos homens é algo que você faz quando custa alguma coisa. E quando custa um comportamento de fato. É quando as coisas não vão bem, seu casamento está um pouco frio, mas o colega do trabalho te trata bem, a moça da baia ao lado te elogia, então lhe convida a coisas que desonram a Deus, e você diz não, porque Jesus é meu Senhor. Confessar Jesus diante dos homens é quando os amigos zombam e riem da sua fé e lhe convidam aos atos imorais e a ganhos desonestos e a vidas indecentes e as violências variadas. Você diz não, porque Jesus é o Senhor da minha vida e eu vivo para Ele. É quando você encontra Jesus pela fé
E essa fé transforma o teu comportamento, transforma a tua vida. E você sabe que não é perfeito, você sabe que não é digno, você sabe que não faz o bastante. Mas você crê, e porque crê, você abandona as obras mortas da carne, você luta para deixar a violência, você segue o caminho de 1 João, em que você sabe que ainda peca, mas você não vive mais no caminho do pecado. O pecado não é mais a tua alegria, ele passa a ser a sua doença. Ele não é mais a tua saúde, ele passa a ser a tua depressão. O pecado não é mais o que te define, agora o pecado é o que te corrompe. E quando você encontra um relacionamento com o pecado que não é mais de parceria, mas de inimizade, mesmo que seja inimizade duradoura e difícil e presente, você encontra a declaração de que sua fé é uma fé realmente transformadora. Somos salvos pela fé e pela fé somente. Mas se não temos uma vida que corresponda a essa fé, a pergunta, de fato, é se nós temos uma fé genuína. É se temos uma fé verdadeira. A gente trabalha para tentar convencer os irmãos a terem confiança na obra de Cristo Jesus. Mas veja, muitos de nós deveriam suspeitar daquilo que cremos, daquilo que dizemos crer em Cristo Jesus. Quão difícil é quando a nossa vida não corresponde à fé que nós dizemos ter, mas não suspeitamos que falta em nós confiança verdadeira na obra do Calvário. Às vezes eu sento com casais em conflito e às vezes eu tento mostrar para eles, olha, esse é o caminho de um crente vive assim, um crente age desse jeito, o crente segue essa sabedoria, o crente usa esse tipo de palavra, o crente faz isso, o cristão faz aquilo, quem quer honrar Jesus vive dessa forma. E muitas vezes funciona. Só acredita, ouve, começa a mudar, enfrenta dificuldades. Mas às vezes, e não raras vezes, a gente tem que abrir o evangelho e dizer, cara, talvez você precise ser crente. Talvez o que falte aí não é começar a viver que nem crente, é passar a ser crente. É começar a crer no evangelho de verdade. Porque talvez esse coração ainda não foi trocado, ainda não foi mudado. A Catarina estava viajando e aí me mandou um áudio da minha filha, tem 3 anos. E a Catarina é muito espertinha, porque ela não é crente, ela tem 3 anos, ainda não declarou fé em Cristo Jesus, mas ela já aprendeu a copiar muito da linguagem religiosa que ela escuta na igreja, e do pai e da mãe, né? Sabe repetir orações, ela sabe citar alguns versículos. E ela pega muito da linguagem, ela fez uma coisa errada. Aí ela começou a falar e a Isa gravou para me mandar, dizendo, mamãe, Jesus tem que trocar meu coração. É por quê, Catarina? Ela disse, porque eu fiz coisa errada, a tia da salinha brigou comigo, foi me levar para fora da salinha, mas, mamãe, é porque eu tenho que trocar o meu coração. Ele tem que limpar meu coração, mamãe. Catarina talvez não entenda ainda o peso do que ela está dizendo. Mas muitas vezes a gente não consegue entender que as nossas obras más existem como fruto de um coração que muitas vezes não foi totalmente transformado. De uma natureza adâmica que ainda luta aqui dentro de nós. Mas é importante que pela fé nós possamos lutar para mudar as nossas vidas, mudar as nossas obras, mudar o nosso comportamento. Nós não podemos ser tolo ao ponto de acreditar em conversões que não promovem mudança real. Nem em nós, nem nos outros. Nós muitas vezes vimos para a igreja, aceitamos o nome de crente, falamos de Jesus aqui e acolá, e vivemos os mesmos hábitos, vivemos as mesmas obras, cometemos os mesmos pecados, e não lutamos contra a nossa vida. E não é isso que caracteriza a fé genuína. Fé genuína muda a nossa vida. E a gente não pode crer nisso nem nos outros. Às vezes a gente deixa que a igreja cresça mundana, a gente deixa que a igreja cresça como um ambiente completamente alheio à santificação e à mudança de vida, ao ponto de muitas vezes pastores terem que lutar contra uma grande comunidade de bodes. Eu estava ouvindo pastores falar essa semana dizendo, rapaz, eu sinto às vezes que se eu pregar o Sermão do Monte, minha igreja vai embora. Essa é uma vida que nós não estamos dispostos a viver. A gente domesticou o cristianismo. A gente vive uma vida que está muito afastada dos valores do evangelho. E quantos de nós, muitas vezes, desprezamos disciplina eclesiástica, não tentamos ajudar os irmãos a progredirem na fé. As pessoas vivem vidas completamente imorais e indecentes, mas, gente, só Jesus pode julgar o coração. E veja, nós precisamos ajudar os irmãos a crescerem. A gente não pode crer nisso nem nos poderosos. É interessante, no livro de Jonas, o rei se converte, e o rei muda os seus hábitos, o rei muda e abandona a sua violência. Mas qualquer líder político, ator de televisão, músico badalado, até mesmo pastores e presbíteros que coloquem Jesus na boca, automaticamente são tratados por nós como se fossem homens e mulheres de Deus a serem ouvidos e seguidos e às vezes até idolatrados. Você escuta isso e pode pensar, pastor, eu acho que eu tenho fé. Eu acho que eu tenho fé genuína no meu coração. Mas eu não acho que essa minha fé fez Deus mudar de ideia. Eu tenho uma fé genuína no meu coração, eu acho que eu realmente creio, mas eu não consigo sentir
que a condenação de Deus que estava sobre mim me abandonou. Eu não consigo acreditar que essa fé que eu tenho realmente fez com que a espada de condenação que estava prometida seja removida, porque eu não consigo viver uma vida que corresponda a isso. Bom, talvez você precise de duas atitudes. Primeiro, você precisa acreditar em uma salvação que independe de obras, que essa é a base, é o fundamento primeiro dessa justificação. Meu versículo favorito da Escritura é 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele Jesus que nunca pecou, Deus o considera pecador no nosso lugar, para que nós, nele, sejamos considerados justos diante do Deus vivo. É por causa da vida perfeita de Jesus que a gente alcança justiça diante do Deus Pai. Não é pela nossa capacidade, não é pelas nossas obras. Somos salvos e salvos pela fé e pela fé somente. Não tem como escapar disso. Nenhum de nós vai ser salvo pela mudança, pelo comportamento ou pela transformação. Nós somos salvos porque cremos. E isso tem que ser o fundamento da sua fé. Quando a sua fé for vacilante, você tem que voltar para essa confiança. Eu preciso crer na obra transformadora desse Cristo. Eu preciso confiar no poder genuíno do Evangelho. Mas, em segundo lugar, você precisa começar a lutar verdadeiramente por obras que confirmem a sua fé. Não confie nas obras, confie na fé, mas busque obras. Elas são a única forma de você confirmar a sua fé. Às vezes, uma fé frágil, uma fé inicial, uma fé vacilante, é uma fé salvadora, mas às vezes é uma fé que você não consegue distinguir da descrença. Num primeiro momento, você crê em alguma coisa, mas você não sabe. Visivelmente, de longe, os dois ladrões na cruz eram indistinguíveis. Mas de perto, há um Deus que vê algo ali dentro que talvez os homens não consigam ver. Mas veja, se aquele ladrão descesse da cruz, ele teria tempo de ser distinguível do outro ladrão. Ele ia progredir, ele ia crescer, ele ia abandonar as obras mortas, ia abandonar o roubo, ia abandonar o crime. Muitas vezes nós não conseguimos, nós desistimos dessa luta, nós abandonamos essa luta. É triste porque muitos de nós nem acreditamos mais. A gente vem para a igreja e cai no mesmo pecado de novo, de novo e de novo. Nossas mulheres já zombam da gente. Nossos maridos nem acreditam mais em nós. Nossos filhos mal aguentam os nossos devocionais, porque sabem que o nosso comportamento não condiz com o que a gente prega. Nossos filhos não querem vir para a igreja porque sabem que você vai vir com a cara mais lavada do mundo, ser uma pessoa que você nunca é em casa. Você tem vergonha de pregar para os seus vizinhos porque eles escutam você. Você tem vergonha de pregar para o seu patrão porque ele sabe o que você faz para ele. Você vive uma vida que você já entregou para o mundo, para Satanás, para quem quer que seja. Todo mundo já apagou a luz. Está só esperando o som do teu corpo caindo. Morreu, apostasia, abandonou. Só querem, sabe, quanto tempo mais ele vai fingir? Né? Mas você é crente. Se você é crente, se você realmente crê, você foi remido por Cristo. Então você precisa continuar de pé. Você precisa continuar olhando para a cruz. Você precisa estar convicto de que não acabou até que você mude. Você precisa entender que há um Deus que te dá força, que te dá coragem, e que o autor de Hebreus diz que do trono da graça não emana apenas misericórdia, mas emana ajuda em tempo oportuno. Há um trono de graça que nos dá misericórdia, que nos ajuda a vencer o pecado, que nos dá força para transformar o nosso comportamento. Deus não apenas nos traz salvação, Deus nos traz conversão. Nós abandonamos nossas obras mortas. Nós deixamos para trás. Nós não pecamos para que a graça aumente. Nós lutamos todo dia para permanecermos firmes na fé que nos transforma. Mas você pode olhar o que a gente tem conversado e pensado, pastor, eu realmente acho que o meu problema é que eu nem tenho fé. Nunca mudei de comportamento, nunca mudei minha vida. Disse que crio em Jesus faz anos já, mas Jesus para mim é uma superstição. Jesus para mim é um carimbo, é um nome. Não muda nada aqui dentro, não transformou nada aqui dentro, não vejo nada diferente aqui. Talvez seja essa hora de parar de se apegar a nomes, parar de se apegar a uma posição, para começar a se apegar ao conteúdo, à substância da fé. Talvez seja a hora de entender que depois de tanto tempo fugindo de casa, você não tem outra morada além da casa do Pai. Talvez seja a hora de entender que o seu problema não vai ser resolvido com terapia, que o seu problema não vai ser resolvido com coaching, com meditação, com
mudança de mindset, que o seu problema não é a sua mulher ou o seu marido, que o seu problema não é a sua casa, o seu problema não é o seu trabalho, e no fim das contas o seu problema não foi o que seus pais fizeram ou como você viveu os relacionamentos passados, o seu grande problema é com Deus. De que o problema da violência de Nínive não era com seus inimigos de guerra. O problema da violência de Nínive é que eles eram inimigos de Deus. O problema não era que Israel poderia se levantar para vencê-los num combate. O problema é que Deus ia vencê-los no juízo. E a vida à nossa volta gera muitas rupturas, muitas dificuldades, muitas lutas. Mas é apenas quando nós cremos e cremos verdadeiramente é que nós podemos vencer a única rebelião que no fim das contas importa, que é a rebelião do homem contra Deus. O texto diz que Deus muda de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria e não fez. E queridos, essa é das maravilhas que a gente encontra na Escritura. A maravilha de um Deus que prometeu que quando comêssemos do fruto morreríamos. E encontramos em Cristo vida. Um Deus que prometeu que nós receberíamos essa condenação, essa destruição, e em Cristo ele cumpre a sua destruição. Deus promete que destruiria Nínive, que destruiria aquela cidade, que apagaria aquela cidade do mapa. Mas quando eles creem e se arrependem, o pecado daqueles homens é lançado em Jesus e Jesus é destruído no lugar daqueles ninivitas. Romanos 3 diz que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos para lançar em Cristo Jesus, para que então ele seja justo e justificador daqueles que creem nele. A punição que cairia sobre aqueles ninivitas é uma punição que foi cumprida em Cristo Jesus para que não fosse cumprida neles. Deus muda de ideia sobre o mal que prometeu fazer sobre eles, mas esse mal recai em alguém e recai em Cristo Jesus. Se nós temos verdadeiramente fé, se nós realmente cremos na obra transformadora do Messias, nós temos uma convicção de que toda a espada que cairia sobre nós, que toda a flecha flamejante que nos destruiria, que viria de Deus, que a justa paga de tudo que fizemos, não simplesmente ficou no ar. Jesus pagou por nós. Às vezes a gente tem um senso de injustiça com o perdão. E a gente não consegue aceitar, entender que Deus nos perdoou porque eu não mereço. Não dá, eu não fiz nada para que Ele deixe de trazer sobre mim a condenação que eu tanto busquei para mim. E veja, não é que Ele simplesmente deixa para lá, não é que Ele simplesmente esquece, é que alguém recebeu a destruição no seu lugar. Deus mudou de ideia de destinatário, porque a ira, porque a punição, porque a ira santa e o fogo do inferno tocou naquele que é o nosso Deus e o nosso Senhor. A nossa fé e a nossa transformação baseada nessa fé só faz com que tenhamos mais esperança naquilo que Jesus recebeu em nosso lugar. Então, se você luta com a sua fé, se você luta com tristeza e com medo e com terror, procure esse Cristo e confie nesse Cristo, porque é Ele quem recebeu no seu lugar essa esperança. Eu nunca vou esquecer quando foi apresentado a ideia de 2 judeus que viveram o período das pragas do Egito. E concluo com essa ilustração. Deus aparece e diz que o anjo mau viria e então destruiria os primogênitos, mataria os primogênitos. A menos que, o texto diz isso, nos umbrais da porta o sangue fosse aspergido, fosse passado, para que o anjo então visse que ali havia a casa de alguém que era judeu, que era fiel, e então os primogênitos seriam poupados. Então você tem 2 judeus. Um judeu confia, tem fé genuína e poderosa. Ele junta sua família em torno da mesa e diz: hoje o anjo mau passará, mas nós fizemos o sacrifício, nós cremos no poder do sangue derramado e nós seremos poupados. Então eles comem, então eles celebram, então eles oram juntos, eles cantam louvores a Deus e dormem a noite inteira em paz e em segurança. Mas há uma segunda família, eles cumprem o sacrifício, eles passam o sangue, chegam em casa e choram. Choram porque o anjo mau passará, porque existe uma promessa de punição da parte de Deus. E se o sangue não cumprir, se o anjo não ver, e se não funcionar, então eles choram, então eles jejuam, então eles tremem, então eles passam a noite em claro, abraçados, tremendo. E a pergunta é: qual dos 2 filhos foi poupado? E a resposta é que os 2. Os 2 filhos foram poupados. Porque mesmo uma fé simples, uma fé tímida, uma fé que luta para se estabelecer, ainda é uma fé salvadora.
ainda é uma fé poderosa, mas a fé genuína e salvadora é uma fé que com o tempo cresce e progride e cada vez mais nos leva a abandonar as obras mortas, porque confiamos no sangue. Não confiamos na qualidade da nossa fé, mas confiamos na qualidade daquele em quem nós temos fé. Mas essa fé em Cristo Jesus é uma fé que recebe da transformação e da habitação do Espírito Santo e que cresce em uma transformação e uma mudança de vida. Transformação essa que faz com que Deus traga a sua destruição não sobre nós, mas sobre o seu Filho em nosso lugar. Se você crer nisso de verdade, todo esse senso de ira e de inimizade com Deus pode ser vencido quando você entender que há um Deus que é seu amigo através de ter se tornado inimigo de Jesus naquela cruz. Para que então a ira prometida seja uma ira apagada. Então possamos agora, antes ninivitas, antes inimigos, antes distantes, agora sermos recebidos na família de Deus de fato. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele confirme e nos ajude nesse processo de crer nisso.